Salve, salve, minha galerinha concurseira. Uma boa noite de quinta-feira para vocês. Vocês que vão fazer aí, né, concurso aí, Guarda Municipal de Ibirajuba. Eu tenho que ficar falando isso aqui. Ibirajuba. Pronto, certinho aí, para não falar errado aí, né, o nome da banca, o nome do município. Bem, mais uma vez, estamos aí diante da banca IGEDUC. Olha, a gente não era nem para estar falando aqui de banca. Eu não gosto de começar uma revisão e falar de banca. Mas, infelizmente, quando se trata de banca IGEDUC, a gente tem que começar falando da banca e não das questões. Então, meus amigos, dizer para vocês o seguinte: é ter tranquilidade. E se porventura ocorrer erros em relação à banca, erros de interpretação, não é? Nós, do EP, estaremos aqui para te ajudar. Então, isso aqui é mais para te dar uma tranquilidade, não é? Porque muita gente diz, pô, não vou fazer concurso de GEDUC, não, porque acontece. Calma, não é? A gente sempre tem ganhos, recursos aí da banca GEDUC. Então, tem calma. Vai com tranquilidade fazer tua prova, vá fazer o seu, o que você aprendeu. E depois, se por acaso, que a gente espera que não tenha, e se por acaso tiver alguma bronca, eu estou preparado mais uma vez, pega na tua mão e vamos junto aí. Beleza? Então, isso é a primeira coisa aí que eu gostaria aí de dizer para vocês. E eu fiquei com a parte de processo penal e legislação extravagante. E dentro dessa legislação extravagante, você tem tortura, crimes hediondos e abuso de autoridade, perdão. E a Lei 13.022, com certeza, essas questões estarão na tua prova de domingo, não é? Crimes hediondos, abuso de autoridade e a 13.022 estarão lá. Acho difícil cair questões de trânsito, mas, obviamente, a gente vai trabalhar. Deve cair. Se cair, meio ambiente, eu acho que não cai drogas nem organização criminosa. Então, a probabilidade de cair crimes ambientais é grande, porque vocês sabem que a IGEDUC gosta muito de trabalhar esse tema. Mas vamos dar uma geral em todos os pontos aqui, né, que nos são trazidos aqui pela banca IGEDUC, de probabilidade de cair em prova. Tá certo? Então, simbora, suave da nave, vamos meter bronca aí. Então, obviamente, quando se trata de processo penal, e quando você tem um concurso que é de segurança pública, uma questão que não pode faltar é questão sobre inquérito policial, tá? Então, primeira questão sobre inquérito, e diz lá, o inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. E por que essa questão estaria correta? Ora, para você entender essa questão como correta, você tem que entender o que é um inquérito policial. Inquérito policial, ele tem natureza administrativa. Inquérito policial não é processo. Ou seja, no inquérito policial não existem partes. Não existe réu, não existe autor.
No inquérito policial existem investigados. Investigados. Por quê? Porque ele é inquisitivo. Ele é inquisitivo, tem natureza administrativa. E quais são as duas funções trazidas no artigo 4º do Código de Processo Penal em relação ao inquérito policial? Que aí da onde a gente vai tirar a resposta, não é, dessa pergunta. É duas situações. O inquérito busca apurar se houve uma infração penal e quem é o autor. Então, ele busca apurar infrações penais, tem por finalidade apurar infrações penais e tem por finalidade a sua autoria. Então, imagine o seguinte: se eu sou membro do MP, eu já tenho todas as provas que determinam que existe uma infração penal e eu tenho todas as provas que indicam quem é o autor, olha, eu vou precisar do IP? Claro que não. Então, o IP, pessoal, ele é dispensável. E algumas características que eu vou colocar aqui para vocês. Então, o IP, ele é inquisitivo, tá? Dispensável, discricionário, oficioso, tá? Ele é oficioso, eita, meu Deus do céu. Menino, agora, peraí, perdão. Ele é, o IP ele é escrito, inquisitivo, dispensável, discricionário, oficial, não é? E oficioso. Agora, meu Deus do céu, o S agora foi para cuscunha, né? Deu um branco aqui no professor agora, não é? Mas é uma das características aí, não é? Do inquérito policial, tá? Depois eu trago essa que realmente deu um branco agora no professor, pelo amor de Deus. Mas as características são essas aí: inquisitivo, dispensável, discricionário, oficioso, oficial e o S, professor. E ele é escrito, não é? E depois o professor lembra aí do S, pelo amor de Deus. Então, acontece, né? É a idade. Então, no que se refere, segunda questão, no que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para assegurar a liberdade, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Pedro teve a prisão temporária, então vou marcar aqui prisão temporária, decretada no curso de uma investigação criminal. Ao final de 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação em prisão preventiva. Nessa situação, o prazo para o término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Certíssimo. Não é? Então, eu começo a contar o inquérito policial. Lembre-se que o inquérito policial tem prazo. Então, o prazo para o término do inquérito policial será contado da data que a prisão temporária, tiver sido convertida em prisão preventiva. Então, certíssimo, correto. E só lembrando, regra geral do artigo 10. Regra geral do artigo 10. Regra geral do artigo 10. Você tem 10 dias
para concluir o inquérito se o cara estiver preso, e 30 dias, podendo haver uma renovação se ele estiver solto. Isso é regra geral, tá? Regra geral. Regra geral. Porque vai ter outras situações que você vai ter a possibilidade de um inquérito policial ter outras situações de prazo. Mas a regra geral que você tem que saber é essa, que está lá no artigo 10. Se for lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, vai estar lá a regra dizendo que deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso, ou estiver preso preventivamente, por isso aqui, ó. Então, presta atenção o que diz o artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando prazo, nesta hipótese preventiva, a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Foi justamente tiver sido convertida a prisão em preventiva. Então, nesse dia, houve a execução à ordem de prisão. Não é? Ou, no prazo de 30 dias, quando ele estiver solto mediante fiança ou sem ela. Terceira questão. Odete filmou Januário, empresário famoso, em conversa com político. Segundo Odete, no encontro filmado, Januário estaria oferecendo dinheiro ao político local em troca de vantagens indevidas. Em troca de vantagens indevidas. Em troca de vantagens indevidas. Mas aí, até aqui, não tem problema. Não tem problema. Tá? Não tem problema. E por que, Manuel? E por que não tem problema? Simples. Porque lembre-se que eu posso, né? Que eu posso ter o inquérito policial, eu posso ter o inquérito. Eu estava aqui na mente aqui, né? Deu uma paradinha aqui. Lembrei. Bora lá. Eu ia ficar na mente o tempo todo com isso aqui, bicho. Até eu me lembrar, sigiloso. Até eu me lembrar, ia ficar doidinho aqui. Porra, Emanuel tá ficando velho. Não, bicho, é um cansaço mesmo. É um cansaço, né? Você, hoje, o dia todinho dando aula, aí você, essa hora, e assim vai. Sigiloso, mas lembre-se da súmula vinculante número 14, tá? Só para dar essa dica aqui, súmula vinculante número 14. Então, agora sim, ufa, vamos voltar. Agora sim, agora eu tô. Bora lá! Odete filmou Januário, empresário famoso, em conversa com um político. Segundo Odete, no encontro filmado, Januário estaria oferecendo dinheiro ao político local em troca de vantagens indevidas em determinado processo licitatório. E aqui, cuidado aqui, ó. Bora lá. 7 dias após o ocorrido. 7 dias após o ocorrido. Ela veiculou o vídeo em suas mídias sociais. O vídeo alcançou alta projeção nos noticiários. Diante da repercussão, o político negou a propina e Januário outra coisa que importa. Januário apresentou-se espontaneamente em uma delegacia, acompanhado de seu advogado para prestar esclarecimentos. A partir dessa situação hipotética precedente, julgo o item a seguir
a respeito do tema inquérito policial. O delegado não poderá lavrar o auto de prisão em flagrante em face de Januário, mas poderá requerer ou cumprir mandado de prisão preventiva ou temporária expedido pela autoridade judiciária competente. Certíssimo. Emanuel, eu podia prender em flagrante? Não, por duas coisas. Bora lá. Primeiro, artigo 302. No artigo 302, você vai ver as espécies de flagrante que tem lá. Lá no artigo 310 vai falar em flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Tá lá. Ou só tem esses três, é? Só tem esses três. No artigo 302, só tem esses três, meu irmão. Agora, existe outras espécies flagrantes? Existe. Mas aí é conceituado pela doutrina, não é? Criação da doutrina, criação da jurisprudência. Mas se tu for lá no 302, só esses. Então, o que é que diz lá o 302? Flagrante próprio. Está lá no inciso primeiro e no inciso segundo. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la. Flagrante próprio, inciso terceiro, que é aquele que é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido. Inciso quarto, é aquele que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor dele. Não houve nada disso aqui. Veja, ela filmou, 7 dias depois colocou lá nas suas redes sociais. E outra coisa, segundo a jurisprudência, aquele que se apresenta espontaneamente não pode ser preso em flagrante delito. Aquele que se apresenta espontaneamente não pode ser preso em flagrante delito. Isso é jurisprudência. Então, vejam só, o delegado não podia prender. Por quê? Porque não existia nenhuma dessas situações. E além do mais, ele apresentou-se espontaneamente. Mas o delegado, ele pode, não quer dizer que, então ele vai ser nunca preso. Calma, meu velho, calma. Não sendo em flagrante ou se apresentando espontaneamente, não quer dizer que ele não possa ser preso. Pode, desde que o delegado requeira uma prisão temporária ou prisão preventiva. Né? Ó, ele se apresentou, mas o ideal é que haja uma prisão temporária ou uma prisão preventiva para ele. Então, tranquilo, não sei problema nenhum. Então, certo aqui. Com relação ao direito penal, ao direito processual penal, julgo o item que se segue. Olha aí, outro flagrante aqui, né? Outra espécie de flagrante. Caracteriza-se como flagrante forjado. A situação em que os policiais provocam o cometimento do crime pelo agente. Provocam. Ora, já disse para vocês o seguinte, bora lá. Você tem o flagrante próprio. Você tem um flagrante impróprio. Você tem um flagrante presumido. Esses aqui, artigo 302. Mas o que foi que eu disse a vocês? A doutrina inovou. A doutrina trouxe outras espécies de flagrante. Trouxe o chamado flagrante esperado. Então, a doutrina. Aqui eu vou botar a doutrina, tá? Doutrina. A doutrina trouxe o famoso flagrante esperado. E o que é o flagrante esperado? Nesta modalidade flagrante, os agentes policiais apenas aguardam a realização da prática delitiva para então entrar em ação sem induzir ou provocar.
o agente. Então, é a hipótese que os policiais, após receber informações, está acontecendo tal crime aqui, não é? Eles ficam o famoso campana, né? Aguardando a prática delitiva. Flagrante diferido, mas também chamado de postergado. Esse flagrante diferido, também chamado de postergado, você vai encontrar na Lei 11.343 e na Lei 12.850. Não é? Na Lei 11.343, vai dizer, trata-se de hipótese que a prisão em flagrante é adiada com o objetivo de alcançar maiores informações sobre uma organização criminosa. Artigo 53, né? Tá lá. Já na Lei 12.850, né, prevê o que chamamos de o Instituto da Ação Controlada, que consiste em retardar a intervenção policial relativa à ação praticada por organização criminosa, desde que mantida sob sua observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. Lembrando que aqui na Lei 12.850 é imperioso que o agente comunique isso ao juiz que vai fazer esse retardamento aí da ação policial. Tranquilo? Bem, e nós temos o flagrante preparado, também chamado de provocado, também chamado crime de ensaio, também chamado crime putativo por obra do agente provocador, não é? Que vai dar no chamado crime impossível, não é? Então, eu quero pegar uma súmula, que é a súmula 145 do STF, para dizer, para fundamentar aqui. E ele diz que considera-se crime impossível a conduta do agente praticada por influência dessa modalidade de flagrante, uma vez que o agente provocado não pratica o crime de fato, mas integra o cenário fictício anteriormente preparado pelo policial agente provocador. Então, vai dar onde? No artigo 17, crime impossível. E o que nós temos aqui, o flagrante forjado, que difere de todas as outras modalidades, que é a hipótese que os agentes constroem uma situação de flagrante sem que haja indução, instigação daquele que se prende, que se quer prender, né? É aquele sob o flagrante forjado não participa da construção. Ele é colocado na cena do crime pelo agente de polícia. Então, obviamente aqui está errado. Não é flagrante forjado, seria aqui flagrante provocado. Tranquilo? Então vamos lá. Quinta questão. Durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado do comportamento de determinado condutor e constatado rasura na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, por ele apresentado policial rodoviário, após efetuar busca no veículo e apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão em razão da prática de crime de ação penal pública. Com referência à situação hipotética, julgo o item seguinte. A situação caracteriza flagrante próprio e em até 24 horas após a realização da prisão deverá ser entregue a nota de culpa ao preso. Certíssimo. Cuidado, aqui é flagrante próprio. Por quê? Porque o cara estava com a CNH, não é? Como é que se diz? A CNH falsa aí, não é? E ele estava cometendo o crime. Ele estava cometendo o crime. Se liga aqui nos 24 horas. 24 horas não é para definir flagrante, não.
eu tenho 24 horas para definir duas coisas. Para que seja enviado o auto de prisão em flagrante ao juiz e para que seja dada a nota de culpa ao agente que foi levado à prisão. Então, eu tenho há 24 horas, o termo 24 horas, não é? É para indicar duas coisas. É para que seja enviado o auto de prisão em flagrante para o juiz e a nota de culpa, não é, deverá ser entregue ao preso, não é, com o motivo da sua prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Então, cuidado. 24 horas não é para determinar flagrante, não. 24 horas eu tenho para determinar essas duas coisas aqui. Tranquilo? Marcela e Pablo se conheceram em uma festa. E após conversarem, Pablo a chamou para ir à casa dele. Ao chegarem à casa, Marcela, aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro, trancou-o lá dentro e foi embora levando consigo a carteira, o telefone celular e o computador de Pablo. Se fudeu, Pablo. Bora lá. Ao ouvi-lo gritar, sua vizinha entrou em contato com os policiais do posto da PRF, que fica próximo à sua residência, os quais se dirigiram ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram o documento de identidade de Marcela e o documento de seu veículo. Irradiados os dados do veículo, Marcela foi abordada. Marcela foi abordada enquanto dirigia em uma rodovia federal, tendo sido encontrados em sua posse os itens subtraídos de Pablo. Marcela foi presa em flagrante por policiais rodoviários federais na mesma noite do acontecimento. Como Marcela já havia saído da vigilância da vítima, então, com base na situação, julgue precedente item. Como Marcela já havia saído da vigilância da vítima, a prisão dela foi ilegal, pois no momento que ela foi abordada não estava em situação flagrante. Ora, errado. Estava assim. Por quê? Porque aí nós temos aqui o flagrante impróprio, né? Temos aqui o flagrante impróprio, meu irmão, que é quando ele é perseguido logo após o cometimento do crime. Então, logo após, né? Então, veja, o cara estava preso, chamou, a vizinha ligou para a PRF e acionou logo após. Então, flagrante delito, tá? Flagrante impróprio. Com relação aos meios de prova, os procedimentos inerentes à sua colheita no âmbito da investigação criminal, julgo o próximo item. A entrada forçada em determinado homicídio é lícita, mesmo sem mandado judicial, e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa, situação flagrante delito, as mandadas próprio e próprio ofício. Certíssimo. E a gente, artigo 5º, inciso 11, né? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que diz lá, a casa é asilo inviolável do indivíduo, a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém pode penetrar sem o seu consentimento, salvo em situação de flagrante delito, flagrante delito, prestação de socorro, desastre ou prova judicial durante o dia. Então, se está em flagrante delito, meu amigo, chorou. Durante a investigação de homicídio, o autor do fato foi identificado e a autoridade policial solicitou autorização judicial para realizar a interceptação telefônica e a decretação da prisão, tendo sido a interceptação indeferida pelo juiz, que entendeu que haveria outras formas de se obter a prova. Considerando a situação hipotética em comento e os aspectos suscitados pelo tema, julgo o item subsequente. A prisão temporária será admitida pelo prazo de 30 dias, prorrogado por uma vez, e o acusado deverá ser solto caso não haja decretação de prisão preventiva. Ora, calma aí.
Quando você vai analisar prazo, prisão temporária, prazo, prisão temporária, vai analisar esse prazo aqui, prisão temporária. Eu tenho que analisar esse prazo de acordo com duas legislações. De acordo com a Lei 7.960, de acordo com a Lei 8.072. Emanuel, que lei é essa, não é? Que lei é essa 7.960? A Lei 7.960, não é? É a lei justamente da prisão temporária, né? Que vai definir a prisão temporária. E nessa lei, ela vai dizer lá no seu artigo 2º que o prazo de prisão temporária é 5 mais 5. O prazo é 5 dias, o prazo, na verdade, são 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Esse é o prazo que está lá, não é? Na Lei 7.960. Mas quando você vai lá para a Lei 8.072, que trata de crimes hediondos, Lei 8.072, que vai tratar, não é, de crimes hediondos, ele traz uma outra situação, dizendo o seguinte, que nos crimes previstos neste artigo, ou seja, os crimes que determinam os crimes hediondos, o prazo da prisão temporária será 30 dias, prorrogável por igual período mais 30 dias. Então, obrigatoriamente, para que o prazo aqui seja de 30 na prisão temporária, o crime deve ser o quê? Hediondo. Se o crime não for hediondo, o prazo é 5, prorrogável por mais 5. Então, nesse caso, como ele diz, durante a investigação de homicídio. Mas aqui ele não falou, não é? Se o homicídio é qualificado, o homicídio é simples. Se o homicídio é qualificado, seria crime hediondo, iria para 30 dias. Como ele falou homicídio, eu vou para a regra geral. Então, seria 5 prorrogar por mais 5. Emanuel, mas homicídio pode ser crime hediondo? Pode sim, mas desde que, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Ele não determinou aqui. Tá? Ele não determinou, ele não especificou, disse que era homicídio. Então, vou para a regra geral. Então, por isso, está errado aqui. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Ao tomar conhecimento do homicídio, cuja ação penal é pública incondicionada, a autoridade policial terá de instaurar o inquérito de ofício, o qual terá como peça inaugural uma portaria que conterá o objeto da investigação, as circunstâncias conhecidas, as diligências iniciais que serão cumpridas. Certíssimo, né, meu irmão? Certíssimo. Ora, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O inquérito policial, ele pode ser aberto de ofício, está lá no artigo 5º, né? Então, o inquérito policial pode ser aberto, pode ser iniciado, melhor dizendo, né? De ofício, ou mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou que tiver qualidade para representá-lo. Está lá tudo isso no inciso 2º, isso aqui é o inciso 1º. Mas para que eu possa iniciar o inquérito, eu tenho que saber
para que eu possa iniciar ele de ofício ou não, eu preciso saber qual é o crime que o cara cometeu. Por quê? Porque o crime, ele pode ser, não é? Ele pode ter uma ação penal pública incondicionada, ou esse crime pode ser de ação penal pública condicionada. Como é que eu vou saber? O próprio código vai dizer, o próprio código penal vai dizer que aquele crime será de ação penal pública condicionada. Quando o código penal ele se omite, então aquele crime é de ação penal pública incondicionada. Quando ele quer que seja condicionado, ele mesmo vai dizer. Então, meus amigos, eu só posso começar, o delegado só pode começar a iniciar o inquérito policial de ofício se esse crime for de ação penal pública incondicionada. No caso aqui, homicídio é ação penal pública incondicionada. Drogas ilícitas, ação penal pública incondicionada. Então, ele já pode iniciar o inquérito de ofício através de portaria. Agora, se fosse uma lesão corporal simples, por exemplo, um estelionato, o delegado só poderia iniciar um inquérito policial com a representação da vítima. Tá certo? Tranquilo? Questão número 10. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo minuciado, sem autorização, em desacordo com determinação legal. Então já estou cometendo o crime aqui do artigo 14, né, da Lei 10.826. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em uma operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Ação penal pública incondicionada, certo? Tendo como referência a situação hipotética, o inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, sim, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e materialidade da delito, sim. Artigo 4º, quando iniciamos logo, não é, a falar no inquérito, na primeira questão, eu já falei isso. Então, veja que ele aqui trouxe uma situação e colocou aqui outra para falar, né, de inquéritos e seus procedimentos. Certíssimo. Então, pessoal, vocês podem estar pensando, Emanuel, esse caso de Deolane vai ter possibilidade de cair uma questão? Então, eu pediria para vocês lerem 2 dispositivos aqui. O artigo 312 e o artigo 311, que fala sobre prisão preventiva. Pode cair? Pode, não é? Pode. Então, a prisão preventiva, meus amigos, que tem seus requisitos no artigo 311 e 312, não é? Primeiro, saber que não se concede nem prisão temporária, nem prisão preventiva de ofício pelo juiz. Então, preste atenção. Juiz não pode decretar nem prisão preventiva, nem prisão temporária de ofício. Não pode. Chorou? Então, quem é que pode requerer? Então, o juiz decreta. Cabe ao Ministério Público o seu requerimento e cabe à autoridade policial representar. O Ministério Público requer, a autoridade policial representa. Artigo 311, está lá. Então, lembrando que a prisão preventiva tanto pode ser decretada durante a investigação como durante o processo penal. Artigo 312.
quais são os requisitos para se decretar a prisão preventiva. Então, são eles: para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica. Nenhum desses aqui foi determinado para a Deolane. Não foi por conta da ordem pública, não foi por ordem econômica. Foi para a questão da conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Por quê, Emanuel? Por que publicação da lei? Por quê? Porque o juiz ficou, não é? A juíza, no caso, né? Ela pensou que Deolane solta, ela poderia obstruir a investigação, escondendo documentos, né? Então, foi por isso que foi pedida a prisão preventiva dela. Bem, são esses 4 requisitos para que haja prisão preventiva, que estão lá no artigo 312. Então, não fiz uma questão sobre isso, porque eu queria que vocês analisassem isso aqui que eu fiz, tá? Porque se cair, velho, vai cair isso aqui, vai cair o 311, vai cair o 312. Então, dá uma lidinha e eu tenho certeza que se cair é isso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, fechamos aí processo penal. Vamos aí para legislação extravagante. Vamos aí para legislação extravagante, que, obviamente, né, também sempre está caindo. As questões mais problemáticas não são referentes à legislação extravagante, né? Relação mais a penal, processo penal, mas a legislação extravagante é tranquilo. Então, vamos lá. A respeito do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes, de crime organizado, dos crimes de tortura e dos crimes hediondos, julgo o item que se segue. Equipara-se a crime hediondo o tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada. Questão errada. Bora lá. O STJ e o STF já se pronunciaram que o tráfico privilegiado não é crime hediondo. Como também o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Se o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo, logicamente, um tráfico privilegiado não vai ser crime hediondo, por conta dessa palavra privilégio. E o que diz o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343? Ele diz: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário. Isso aqui foi considerado constitucional, viu? Por isso que está em azul. De bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. É o que a gente chama, nesse cara que faz esse tráfico privilegiado, vai chamar um cara de mula. É um mula, não é? Então, como temos aí um privilégio e uma situação de que o cara seja primário, não é? O cara seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integra a organização criminosa, então você vai ter aí uma situação aí de pena reduzida. Então, não pode ser considerado crime hediondo. Beleza? Então, questão errada. A partir das disposições da Lei 13.869, a famosa Lei de Abuso de Autoridade, que eu estou dizendo para vocês que vai cair,
e da parte geral do Código Penal, julgue o item que se segue. Se a ação penal pública não for proposta no prazo legal, admite-se ação privada, devendo ser interposta pelo ofendido em 6 meses decadenciais, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Questão correta. Ora, meus amigos, o titular da ação é o Ministério Público. O titular da ação é o Ministério Público. Ele é o titular da ação penal pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada. Mas eu não posso, eu como juiz, eu como vítima, nós como sociedade, a gente não pode ficar à mercê do MP para que ele entre com a ação quando ele quiser. Existem, inclusive, prazos para que ele possa entrar com essa ação penal. Se ele passar daqueles prazos previstos, então a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, e a lei de abuso de autoridade diz, não, passou do prazo, pode sim a vítima, ou se não tiver mais vítima, que a gente chama de CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode impetrar uma ação substitutiva da ação penal pública. E que ação substitutiva é essa? Ação penal privada subsidiária da pública. Mas veja, da mesma forma que o MP tem prazo, para impetrar essa ação também tem prazo. Qual é o prazo? 6 meses. Beleza? Então, certo aqui. Questão número 13. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime, e aqui, muito cuidado, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Por que aqui eu tenho que ter cuidado? Aqui é tranquilo, não é? Lembrando que tortura é um crime inafiançável, mas é prescritível e é insuscetível de graça e anistia. Então, para completar isso aqui. E por que eu fiz isso aqui? É o seguinte, se você for para a lei de tortura, pegar lá a lei de tortura, ela vai dizer lá, não é? Ela vai dizer que o condenado deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Está lá na Lei 9.455. Então, aqui, ele se referiu à lei? Sim. Então, resposta certa. Agora, o grande problema é o seguinte, que o STF e o próprio STJ entendem que isso aqui é inconstitucional, porque fere o princípio da individualização da pena. Oxe, Manuel, então como está certo? Não está certo. Como é que você vai responder isso aqui? Se vier do jeito que tiver aqui, está correto agora. Segundo o entendimento do STF, segundo o entendimento do STJ, o condenado deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Está errado, Fred. Está errado. Porque, segundo esses tribunais superiores, é inconstitucional. Segundo a lei, tranquilo. Mas se vier no enunciado da questão STF, STJ, tu vai marcar o quê? Errado. Porque eles consideram inconstitucional, porque fere o princípio da individualização da pena. Beleza? 14. Os serviços da Guarda Municipal podem ser compartilhados por municípios limítrofes, desde que estabeleça o consórcio público da forma da lei. Certíssimo, artigo 8º. Então, o artigo 8º da Lei 13.022 diz lá, deixa eu só tomar uma aguinha aqui.
o artigo 8º da Lei 13.022 era claro em dizer, podem sim ser compartilhados, desde que o município seja limítrofe, e aqui você tem 2 pontos importantes. Para que essa guarda seja compartilhada, eu preciso de 2 requisitos importantes. Primeiro, qual é? Municípios limítrofes. Qual é o segundo? Que seja através de consórcio público. Se eu tivesse esses 2 requisitos, beleza. Emanuel, e se na questão colocasse região metropolitana? Tá errado, viu, velho? Tá errado, porque nem toda a região metropolitana, os municípios que possam fazer esse concurso público, esse consórcio público, podem ser limítrofes, né? Por exemplo, Jaboatão e Paulista fazem parte da região metropolitana? Fazem. Mas pode fazer essa guarda compartilhada? Não, porque não são municípios limítrofes. Então, se liga aí quando coloca-se região metropolitana, porque é uma puta de uma pegadinha para te pegar, tá? Então, certo aqui. Mas desde que seja municípios limítrofes e consórcio público. Em municípios com até 50 mil habitantes, as guardas dos pais não poderão ter efetivo superior a 0,2% da população. Ora, meus amigos, aqui o cara tem que saber o artigo 7º, pô. O artigo 7º é importante, é obrigatório o cara saber. E ele já vai colocar 0,4, 0,3, 0,2. Agora vai botar uma porcentagem aqui, ó. Então, 0,4 efetivo até 50 mil habitantes. 0,3 mais de 50 mil até 500 mil habitantes. 500 mil, né? E 0,2 mais de 500 mil habitantes. Então, 0,2 não é até 50, aqui seria 0,4. Então, aqui você tem que saber. O neguinho que não souber isso aqui, fudeu, né, velho? Fudeu. Não vai fazer a prova, não, porque puta que pariu, né, velho? Então, isso é um miserável, né? É um miserável. 9.605, eu sei que vai cair, pode cair sim. Diz que as penas restritivas de direito aplicadas às pessoas jurídicas incluem interdição temporária de direito, sim. Proibição de contratar com o poder público, inclusive essa proibição pode chegar a 10 anos, e de receber incentivos fiscais, certíssimo. Lei 9.605, artigo 21, não é? Que diz lá, artigo 21, diz lá que as pessoas jurídicas podem ter multa, penas restritivas de direitos, né? E prestação de serviços à comunidade. Mas, Emanuel, ele fala aqui que é interdição temporária. Interdição temporária, pessoal, é uma pena restritiva de direito. Então, suspensão parcial total de atividades é uma pena restritiva de direito? É. Interdição temporária de estabelecimento? É. Proibição de contratação são penas restritivas de direito. Beleza? A legislação ambiental brasileira estabelece que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ser responsabilizadas por crimes contra o meio ambiente, incluindo penalidades civis, administrativas e penais para ambas. Certíssimo. Certíssimo. Agora, cuidado. Quando se fala em penalidades penais, pessoa jurídica não vai receber pena privativa de liberdade, mas vai receber uma pena restritiva de direito. Tranquilo? 18. E aí, trânsito, né? Quando 2 veículos trafegando por fluxo que se cruzem e se aproximando de uma rotatória não sinalizada, o veículo que já estiver circulando pela rotatória terá preferência, certo? Aí são aquelas regras de preferência. Quais são as regras de preferência que são dadas no Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 29?
Bora lá. Primeira regra de preferência. Qual é a primeira regra de preferência? Terá preferência aquele que estiver circulando por uma rodovia. Segunda regra de preferência, aquele que estiver circulando por uma rotatória. Terceira regra, não tendo essas duas, aquele que vier à direita do condutor. Então, essas são as regras. Nos demais casos, aquele que vier à direita, não é? Então, o veículo que estiver circulando na rotatória terá preferência. Nas rodovias de via dupla rurais, sem sinalização, apenas os veículos e caminhões devem respeitar a velocidade máxima de 110. Errado. Então, bora lá. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, você teria dois tipos de vias. Você tem a via urbana e você tem a via rural. Via urbana, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. Todas essas vias devem ser sinalizadas com placa R2. Mas se não tiver essa placa, qual a velocidade dessas vias? Via de trânsito rápido, segundo o código, 80 km por hora. Via arterial, 60. Via coletora, 40. Via local, 30 km. Então, isso aqui é determinado, obviamente, pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Se não houver sinalização. Rodovias. As vias rurais são divididas em rodovias e estradas. Rodovias. Você tem dois tipos de rodovias. Rodovias pista dupla, rodovia pista simples. Mesma coisa. Plaquinha de regulamentação R2. Não tendo pista dupla, 110, 90. Pista simples, 100, 90. Você já faz isso aqui, ó, esse esqueminha. Pista dupla, 110, 90. Pista simples, 100, 90. 110, automóveis, caminhonetes, motocicleta. Demais veículos, 90. Pista simples, a mesma coisa, 100. Automóveis, caminhonetes, motocicletas. Demais veículos, 90. Pronto, esse é o esquema. Não tem o que fazer. 4 veículos, demais veículos. Então, caminhão. Caminhão não é caminhonete, nem caminhonete. Então, tá aqui. Então, errado aqui. Ônibus, micro-ônibus. Caminhão, ônibus, micro-ônibus. Motoneta. Caminhão, ônibus, micro-ônibus, motoneta. Caminhonete. Caminhoneta. Automóvel. Motocicleta. Ou aqui, ou aqui. E para finalizarmos, não é, a nossa live de hoje, nossa live de quinta-feira, Lei Federal 12.850. Então, para a gente falar dessa Lei Federal 12.850, eu queria dizer para você o seguinte, um bizuzinho, que está lá no artigo 1º, que é obrigatoriamente você tem que saber. Que, para ser organização criminosa, eu tenho que ter uma estrutura 4x4. Olha aí. Então, primeiramente, para a gente trabalhar a organização criminosa, é dizer que ela tem que ter uma estrutura 4x4. 4x4, Emanuel, o que é 4 aqui? Para que haja organização criminosa, eu tenho que ter 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. E ainda, mediante prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos.
Então, por isso a organização é 4x4. Então, essa é a dica. Emanuel, se tiver menos de 4, não vai ser organização. Vai ser o quê? Associação criminosa. Tranquilo? Então, cuidado, principalmente aqui. Então, aqui ele pede tranquilo, né? Define que apenas a participação em atos de execução direta qualifica alguém como integrante de organização. Define que apenas a participação em atos de execução direta qualifica alguém como integrante da organização criminosa, excluindo aqueles que exercem funções de comando sem envolvimento direto. Claro que está errado, meu velho. E você está aqui, artigo 2º, parágrafo 3º, que diz: a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então, nesse daqui, que eu diria para vocês, Manuel, dá uma dica aí. Primeiro, artigo 1º. Fazer uma leitura no artigo 1º, ela é primordial, tá? Primordial. Depois, artigo 3º-A. 3º-A, que trata da colaboração premiada. Então, vai cair isso aqui. Então, o que eu estou dizendo para vocês é aqueles que a probabilidade de cair, porra, é enorme. Artigo 8º, ação controlada, que é aquele flagrante diferido que a gente falou, não é? E artigo 10, velho, infiltração de agente. Bicho, se você concentrar nisso aqui, é o que cai da prova. 80%. 80% das questões sobre a organização criminosa estão nesses 4 artigos aqui. Beleza? Então, com isso, fechamos aí nossa participação nessa live de quinta-feira. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco, desejar-lhes, não é, uma boa prova domingo, vão com tranquilidade, não é? Não se preocupe com o GEDUC, se preocupe com o conhecimento que vocês adquiriram, que vocês vão utilizar lá, não é? E o resto vem, não é, tranquilamente. Vocês estão aqui, não estão preparados, né? Passaram por essa revisão com vários professores aí, e eu tenho certeza que o conhecimento, não é, aumentou ainda mais, então vocês já vão muito mais confiantes para a prova. Lembre-se, cara, se você está aqui hoje há 11 horas, são 11 horas e 40 minutos, assistindo uma aula, não só a minha, mas você teve um upgrade, não é? De mais de 5 horas, deixa eu botar o óculos aqui, né? São mais de 5 horas de resolução de questões. Então, cara, tu já é um vencedor. Você é um vencedor. E Deus vai te iluminar, e Deus vai dar a tua vitória. Então, não se preocupa, que a vitória há de chegar, porque Deus nunca falha, não é? Então, eu agradeço a todos vocês. Ó, suave na nave, na tranquilidade, fé, força e foco na tua aprovação. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Um beijo no coração aí, professor Emanuel Tadeu. Valeu!